para gravar. Gravando. Gravando. Beleza. Você consegue admitir novos participantes ou não? Acho que não. Foi tudo aí para você. Tá, então eu tenho que ficar atento aqui às solicitações. Isso. Vamos lá. Aparece minha tela aí? Sim. Sim. Maravilha. Bom, acho que dispensa apresentações, acho que todo mundo me conhece já, podemos pular essa parte, ou alguém, temos sócios novos aí que não estão familiarizados. Opa, sócios novos estão aqui. Sócios novos já me conhecem, doutor Wagner. Bom, só para constar, eu sou o diretor técnico do clube e por conta de algumas demandas, né, que a gente sempre tem, esses problemas de classes, a diretoria executiva me solicitou aí que a gente fizesse uma conversa para entender algumas coisas sobre o nosso julgamento. Eu vejo eu não consigo ver todos os sócios aqui ao mesmo tempo, talvez Sidney, Frederico, tem um aqui que não, Alexandre, talvez, não sei se todos estão familiarizados com o nosso regulamento, mas o nosso regulamento, ele difere bastante do regulamento utilizado pela Federação Ornitológica do Brasil. Tá? Não é uma questão de um estar certo, o outro está errado, mas é simplesmente uma questão que nosso modus operandi é diferente. Então, se o meu computador aqui está. Nosso clube, ele segue os padrões oficiais do clube mãe. Eu não vou comentar nesta apresentação nada referente ao standard, tá? Então, a gente segue o standard oficial, só justificando as raças de canários de porte, elas têm dono, né? O dono é quem as inventou, quem as criou. No caso da nossa raça, que é o Yorkshire, é uma raça inglesa, criada no condado de Yorkshire, pelo um grupo de criadores que fundou, então, o Yorkshire Canary Club, tá? Que a gente conhece como Clube Mãe, Mother, né? Inclusive na Inglaterra. É conhecido como Clube Mãe. Portanto, pelas regras ornitológicas, o Clube Mãe é o detentor do padrão, do standard, né? Esse é o standard que está no site do Clube Mãe. Existem muitas polêmicas ao redor do desenho. O desenho é uma ilustração, então não importa quem fez o desenho, né? O Clube Mãe utiliza o desenho feito por um dos associados mais famosos, Sidney Golden, mas é simplesmente uma ilustração do que seria o padrão adequado. Nós não vamos discutir o padrão. O padrão é o padrão do Yorkshire Canary Club, que está em vigor há alguns anos e que continua em vigor até que os detentores do standard resolvam fazer qualquer tipo de alteração. Então, o que a gente tem de diferente, né? O nosso julgamento, veio uma mensagem aqui, sumiu. Ok, do Zoom. Não deve ser importante porque sumiu. O nosso julgamento, ele segue o modelo inglês, que é o julgamento por comparação, né? E o julgamento utilizado comumente no brasileiro é um julgamento por pontuação. Então, os criadores vão reparar que durante o nosso show não há a pontuação dos canários, né? A pontuação é um modelo utilizado muito pelos clubes, pelas federações da Confederação Ornitológica Mundial, a CON, onde você tem nessa planilha anterior aqui, ó, alguns pontos que são consentidos para cada categoria. Os ingleses classificam essa pontuação como um peso, né? É o valor de cada item do standard. Mas os ingleses não matematizam o julgamento. Então, o julgamento da federação, que segue o padrão da Confederação Ornitológica Mundial, ele segue um padrão que o torna politicamente correto. Então, para evitar algumas discussões.
Tá? Então, você atribui uma pontuação, sendo que sempre deve haver diferença na pontuação do primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto lugar, o quinto lugar. Então, como é que funciona esse julgamento por pontuação? O juiz tem uma planilha, o canário tem 100 pontos nessa planilha, e o juiz vai penalizando. O juiz vai trazendo os defeitos de cada canário. E aí ele vai retirando pontos de cada canário até atingir o limite que ele acha eficiente para esse canário. Então, o sistema de pontuação, ele é bem correto do ponto de vista político, né? Se você tiver o canário em primeiro lugar com 94, o segundo vai ter 93, o terceiro vai ter 92, o quarto vai ter 91, o quinto vai ter 90. Se vocês olharem os resultados dos julgamentos do Campeonato Mundial, vocês vão ver que sempre segue-se essa pontuação. Qual o problema do julgamento por pontuação? Em algum momento, os canários vão empatar. Né? Então, mesmo no julgamento por pontuação, em alguns momentos você vai ter que comparar os canários. E aí vem a parte que nós criticamos do julgamento especialista. Porque aí você compara dois canários que tiveram 94 pontos e ajusta, tira um ponto de um. Então, do nosso ponto de vista, é mais interessante o julgamento por comparação direto. Que não atribui pontuação, mas que é um julgamento justo. A gente confronta todos os canários na mesa, tendo em mente o standard, o padrão. Então, o canário que mais se assemelha ao padrão, que está mais em conformidade com as regras, ele fica em primeiro lugar. E assim, por consequência, o que tiver menos em segundo, o que tiver menos em terceiro, o que tiver menos em quarto, e assim por diante. No nosso modelo de julgamento, a gente não julga buscando defeitos, e sim privilegiando, enaltecendo as qualidades do canário. Qual é o problema do nosso tipo de julgamento? O nosso tipo de julgamento, ele exige conhecimento, paciência e tempo. A gente sabe que nos grandes campeonatos, como o Campeonato Brasileiro, como o Campeonato Mundial, a quantidade de pássaros a ser julgada é muito grande. Então, eles precisam de um método matemático para conseguir fazer o julgamento acontecer no tempo exigido. No York Club, nós temos a dedicação total ao julgamento do York. Então, os juízes têm todo um dia à disposição para fazer o julgamento dos canários. Então, tempo não é o nosso problema. A gente sempre traz juízes especialistas que têm toda a paciência necessária e o conhecimento necessário para fazer a escolha do melhor canário, privilegiando o que é qualidade e não o que é defeito. Dentro desse... Bruno, só uma questão técnica, tá? Essa reunião ela vai acabar em 5 minutos, tá? Eu já criei um outro link para a gente entrar na continuação, porque o Zoom ele tem um tempo de 40 minutos aí para coisa. Eu não, como a gente entrou antes, vai se esgotar. Então, 5 minutos acaba essa, eu já coloco o link para entrar na próxima, tá? Beleza, maravilha. Joga o link aí na tela ou no chat, que acho que facilita para todo mundo eu copiar e colar. Uhum. Deixa eu ver até se eu acesso aqui o chat. Talvez fique mais fácil. Muito bem. Então, assim, o nosso modelo de julgamento, eu não estou aqui para comparar os julgamentos, nem estou aqui para falar que o julgamento de tal lugar é ruim e o julgamento de tal lugar é bom. Né? A gente só está aqui para dizer que o nosso modelo de julgamento segue estes princípios. Esses princípios que são, para nós, mais adequados, mais justos. A gente tem dentro do Yorkshire, todo mundo que cria a raça sabe muito bem disso, não menosprezando as demais raças, mas a nossa raça é uma das raças mais difíceis que tem de ser criada, treinada e julgada. Porque o nosso canário, ele não precisa só ter uma forma, ele precisa ter uma posição. Existem canários que precisam ter posição, mas não precisam ter forma, como é o caso do Gibber.
né? E o nosso canário precisa ter as duas coisas, forma e posição. E quando o canário não faz posição, ele não exibe a sua forma. E a gente percebia, né, há muito tempo atrás, que os julgamentos, eles seguiam alguns problemas por conta disso, né? Os juízes não especializados nos julgamentos que têm um tempo para ser realizado, muitas vezes não esperam o tempo necessário que um canário precisa para se acalmar e entrar em posição. As gaiolas baixas, quadradas, com puleiro redondo, também não permitem que o canário entre em posição. A falta de manejo, às vezes, do juiz não especialista, quando você coloca um canário em primeiro lugar na mesa, é muito interessante, porque o criador está vendo que ele está em primeiro lugar, mas se você não colocar um canário na frente dele, ele se assusta, tenta pular e não mantém a posição, né? E daí vem o que nós batizamos aqui no Brasil de escora. Sempre tem que ter o escora, que é um canário que fecha a visão do canário que está em primeiro lugar para que ele se mantenha em posição. A gente tem um problema seríssimo no York, que muitas vezes, durante um julgamento, os canários vão se movimentando, vão saindo de posição, e às vezes ótimos canários acabam não voltando para a posição e a gente acaba tendo uma dificuldade de julgar. Tudo isso é minimizado com a gaiola adequada, com as nossas mesas elevadas, que o canário não vê nada em cima dele, ele fica mais tranquilo. E quando o canário está cercado por outros canários. Então, normalmente, em todos os julgamentos, o juiz especialista elege um dos canários que seria desclassificado, ou seja, um dos canários que não entraria nos 7 melhores canários da classe, e coloca ele na frente, para ele cercar o canário campeão que está sendo avaliado. Então, a gente tem um modelo de julgamento que preconiza o máximo de cada canário, até para premiar e privilegiar os criadores que fazem um bom trabalho. A gente sabe que é muito complicado quando um criador cria lá durante todo o ano, adquire boas matrizes, trabalha com as amas secas, reproduz, treina seu canário, leva ele para o show. E aí, às vezes, num minuto de que o canário não se posiciona, ninguém espera que esse canário se posicione, o canário é simplesmente desclassificado. O nosso modelo, ele não preconiza esse tipo de atitude. A gente sempre tem calma, paciência, tempo para que o canário entre em posição, para que o canário desenvolva tudo que ele é, na verdade, e que o julgamento seja o mais justo possível. Temos 1 minuto restante para a gente mudar de sessão. Quer já mudar? Desculpe, podemos mudar, sim. Já vamos sair daqui e vamos para o outro, então. Aqui, então, a gente encerra essa parte e continua na outra reunião. Tá bom, pessoal? Só lembrando, o Paulo colocou o link aí no chat. Coloquei no chat e coloquei lá no grupo também. Maravilha, é só clicar aí para quem está na reunião que aparece lá já o link correto.